Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira. Meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer um assunto bem complicado de se entender, porque nós estamos chegando numa sociedade que cada um está buscando, pensando, analisando da sua forma, no seu caminho. Este é o primeiro vídeo. Vão ser dois vídeos mostrando na Bíblia que o bem e o mal não é nem eu nem você que define. O bem e o mal, quem define é Deus, Sua palavra, Jesus, o Espírito Santo. Nas Escrituras, através de duas passagens bíblicas, eu quero mostrar o bem e o mal, como Deus define, como Deus trata o bem e o mal. E foi Paulo que escreveu, apóstolo Paulo. Antes de eu começar a falar sobre o assunto bem e o mal, se inscreva no canal, se não for inscrito, deixa seu like, compartilha, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. E um assunto bem complicado, eu quero fazer uma breve introdução com alguns conceitos, alguns parâmetros, para nós entendermos isso, bem e mal. Sabemos que existe uma cosmovisão, principalmente essa cosmovisão desse século, que se expandiu. Hoje todo mundo tem uma forma, um padrão de querer ajudar o outro, de achar um padrão, de buscar empreender e ajudar o outro. Mas esse padrão, por mais que seja científico, é pautado na Bíblia, porque a Bíblia é a base da humanidade. Esse padrão de percepção da vida sociocultural que cada um tem faz com que o ser humano encaixe tudo ao seu redor na sua maneira de viver. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia é o contrário. A Bíblia faz com que você tem que melhorar e buscar a melhor forma em viver à sua volta, uns para com os outros. Existe um padrão religioso nessa cosmovisão, nessa visão secular, que influencia pela perspectiva de vida conforme essa cosmovisão, em ignorância por base de princípios existenciais bíblicos. Na Bíblia, Deus colocou princípios, estabeleceu ele, cumpre, recebe. Não cumpre, continua com a sua plena ignorância. E ignorância não é de você ser ignorante, ignorância é de você ignorar que existem esses princípios. É você não buscar conhecimento em cima deles. Com relação à igreja, ou na igreja, membros que se dividem e padronizam
dogmas doutrinários a fim de estabelecer padrões perante a Bíblia. Então sabemos que existe na igreja um monte de denominação, cada um com seus dogmas doutrinários estabelecidos por homem. Isso aí eu não considero errado. Mas estabeleceu alguns dogmas doutrinários que muitas das vezes distorcem a palavra de Deus. E, infelizmente, distorção na palavra de Deus, sem base de um conhecimento fundamentado, é heresia. A igreja tem mãos humanas, e essas mãos humanas, pensamentos humanos, atrapalham com que a igreja seja perfeita, e ela nunca vai ser perfeita. A noiva de Cristo nunca vai ser perfeita. Perfeito é Cristo, o cabeça da igreja. No século XX, o homem passou a buscar entendimento bíblico. E isso se originou no século XVI, na Grande Reforma, através do Iluminismo, expansão da mente. O homem passou a pensar mais, o homem passou a buscar mais, o homem passou a desprender desse padrão e dessa caixinha exigida pelo Império Romano, pelos impérios, né? O Império Romano foi o último, mas pelos impérios que vêm ao longo da história e destinado à igreja, destinado aos impérios de cada país naquela época, e isso foi com que o homem buscasse mais conhecimento, buscasse mais informação. E o iluminismo expandiu. Mas no século XX, ele buscou, através de querer entender, de buscar mais sabedoria, e isso criou a visão carismática. Visão carismática iniciou no meio do século XX, se expandiu através da Igreja Católica. E isso atrapalhou, porque a Igreja Católica Romana Ortodoxa, ela sempre colocou sincretismo religioso, e com essa parte carismática entrou mais ainda sincretismo religioso, junção de outras religiões. Isso foi expandindo, entrando na igreja evangélica protestante, surgindo as igrejas neopentecostais, e o povo continua na plena ignorância. Oséias 4:6 diz que o povo padece por falta de conhecimento. O povo padece por falta de ignorância, de ignorar a palavra de Deus, de não querer buscar a palavra de Deus. O povo hoje prefere ficar assistindo 4, 5, 6 horas de filme, maratonas de seriados, mas não lê um livro. E que uma pessoa relevante nas redes sociais fala, eu acredito. Nem busca saber a fonte. O povo hoje em dia, com relação às redes sociais, vai provar para o Senhor Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, que tempo nunca foi problema. Eu prefiro ficar nas redes sociais do que ler a Bíblia. Eu prefiro ficar nas redes sociais do que ler um livro. Eu prefiro ficar nas redes sociais do que buscar conhecimento. Eu prefiro ficar nas redes sociais. O povo vai provar isso. Não esquece que Deus julga. Jesus vai julgar. O Espírito Santo olha o coração, a sede. Eu já falei em vídeos, já preguei
É a igreja. O povo peca, vai para o inferno? Não. Não é isso. No inferno, todos nós já somos condenados ao nascer. A diferença é, você quer a segunda opção? A graça. Um favor imerecido, um favor que você não merece, um favor que foi dado de graça, um favor que você tem que tomar uma decisão em querer, através da sua fé. Porque sem fé é impossível agradar. Porque é através da fé que você chega nessa graça. A pessoa vai para o inferno porque não aceitou a graça de Deus através de Cristo Jesus. E esse vai ser o maior sofrimento daqueles que forem para o inferno, a condenação eterna. Agora que eu fiz uma introdução, eu quero trazer uma sequência de versículos, eu vou lendo e explicando com relação à palavra de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 11, 10. Tá aí. Paulo dizendo para todos, não só romanos, mas para todos nós, seres humanos, porque a Bíblia é atualíssima, mais atual que qualquer tipo de situação que ocorre hoje ou amanhã. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Deixa bem claro. Não há um justo. Aqui ele está dizendo que não há ninguém que se justifique. Não há ninguém que possa se justificar. Com relação ao quê? A todo o conteúdo que ele fala nesse trecho. Eu vou falar sobre bem e mal. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Então, nós não podemos buscar a Deus pelos nossos méritos. Não conseguimos buscar Deus pelos nossos méritos. Nós buscamos Deus porque Deus está permitindo nós buscarmos. Porque nós queremos buscar. Você tem que entender que nós, seres humanos, é regido de entendimento. Esse entendimento vem através de você querer a sua busca, sua vontade. Quando você passa a fazer a sua vontade, o seu querer, você está buscando sua necessidade, sua satisfação. Se você busca sua necessidade, sua satisfação, você vai estar totalmente na carne. Agora, quando você busca no entendimento a sua vontade, a sua necessidade, a sua satisfação, e você sabe que tem algo melhor para você, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Só tem duas formas de você buscar Deus. Ninguém que busque a Deus. Só tem duas formas de você buscar Deus. Só tem duas formas de você conhecer Deus. Só tem duas formas. Só duas. Através da oração, através da palavra. A oração é de baixo para cima, a palavra é de cima para baixo. Só tem essas duas formas. Então, não há ninguém que busque Deus. Eu não busco Deus por meu mérito. Eu busco Deus porque eu sei que existe o Deus Criador e eu creio que esse Deus quer um relacionamento comigo, quer algo comigo.
E eu tenho que encontrar. Eu não estou buscando Deus pelas bênçãos que Ele pode me proporcionar. Eu estou buscando Deus porque eu quero entender um pouco. Não consigamos entender, não tem como entender Deus por completo. Não tem ninguém expert em Deus. Então eu busco Ele através do quê? Oração, palavra. Oração, palavra. Se eu não busco Deus através da oração à palavra, então eu sou um pleno ignorante e penso, imagino que tem um bem e um mal dentro de mim. Mas, infelizmente, nós estamos buscando o mal. Aquele que não busca Deus, busca só o mal, só sua plena satisfação. Só existe duas vontades: a sua vontade e a vontade de Deus. Ponto. A sua vontade, a sua plena satisfação e a vontade de Deus. Só existe duas situações: bem e mal. Ponto. Tá aí. É isso aí. Ele continua falando. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos nós. Se você continuar a ler no versículo 23 desse capítulo, está escrito: todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Ninguém tem capacidade de salvar. Ninguém tem capacidade de encontrar Deus. Ninguém tem capacidade de se aproximar de Deus. Só consegue se aproximar de Deus quando a graça de Deus desce, quando você vê através da fé que necessita dele. E fé é o quê? Fé não é simplesmente um pulo no escuro. Você sabe que existe algo e tem algo melhor. Que não seja você. Que não seja sua satisfação doentia. Minha satisfação. Sua satisfação doentia. Porque a satisfação do homem doentia nunca vai ter limite. É ilimitado. Se der um universo para o ser humano explode esse universo. De tanto poder e ganância que tem através do pecado. Só quer sua satisfação, sua plena satisfação. Não há quem faça o bem. Estou falando sobre bem e mal. Não há um só sequer que faça o bem. Por quê? O homem, quando pecou no pecado original, em Gênesis 3, no Éden, ele aprendeu o mal. O relato de Gênesis 3 mostra nitidamente que a serpente induziu, Eva foi seduzida e induzida, Eva aceitou, passou para o homem foi lá e comeu. Ali há uma distorção entre a serpente, entre o que Eva disse, porque Eva não foi firme, enquanto a serpente, Deus falou que você vai morrer. Eva simplesmente, pode ser. Será que a gente vai morrer mesmo? Passou para o homem simplesmente momentâneo, pelo momento, ele não olhou a eternidade. Ele não olhou Deus todo dia descendo para conversar com ele. Ele simplesmente falou: não, eu quero essa coisa momentânea aqui. Porque é a minha sua vontade. A minha sua vontade sempre é momentânea. Sempre vai ser momentânea. Você se alimenta para matar a fome momentânea. Você bebe água para matar a sede momentânea. Você vai dormir para matar o cansaço momentâneo. Você vai descansar para matar o cansaço momentâneo. Você vai tomar banho para tirar o cansaço, para tirar o suor, para tirar momentâneo. Tudo momentâneo. É tudo momentâneo. Tudo que nós fazemos e todos os atos que nós fazemos é
para matar momento nosso. Tudo. Aí ele começa a falar sobre o bem e o mal. Olha que interessante. Ele começa a falar: a sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente. Olha só, a garganta, a língua, por quê? Não segura a boca. Fala mais que a língua. Fala mais do que deve. Peçonha de áspides, de veneno, está debaixo dos seus lábios. Olha, veneno está debaixo dos lábios da pessoa. Porque uma das coisas que a Bíblia condena e Deus condena é a língua, o falar. Jesus deixa bem claro em Mateus 15, Provérbios 6 fala sobre língua, Tiago 3, Tiago 4. Na verdade, é a epístola, né? Epístola, a carta de Tiago, apóstolo Tiago, o meio-irmão de Cristo. Praticamente quase todos os conceitos, em todos os capítulos de Tiago, fala sobre língua, sobre falar, sobre Tiago 1 fala para pedir sabedoria. Tiago 1 fala ânimo dobre. Tiago 1 fala que deve praticar, não somente ouvinte. Aí vem Tiago 3 fala sobre língua, sobre a maneira da pessoa agir no falar. Tiago 4 fala sobre saber pedir, oração. Praticamente a epístola de Tiago fecha os seus conceitos através do que nós falamos, do que a expressão nossa, a ação nossa, e no querer falar, e no querer agir e falar, expressa a carta de Tiago. Isso quer dizer que o bem e o mal não é você que dá o conceito, é a Bíblia. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Por que maldição e amargura? Porque muitas das vezes o ser humano guarda as coisas que fazem para ele. Muitas pessoas deixam de receber a graça de Deus por causa da amargura do coração. Isso está em Hebreus 12. Não deixa a graça de Deus entrar no coração por causa da falta de perdão, por causa das coisas que acontecem. Não é só perdão e liberar perdão, mas de sim as coisas que acontecem no coração, a pessoa, da sua vida, perdão, a pessoa começa a ficar amarga, começa a ficar desgostada da vida, começa a achar que todo mundo é igual, que nem a gente tem um conceito, é o que eu volto a falar, essa humanidade, todo homem é igual, porque a pessoa em si teve uma decepção com o homem. Todo pastor é igual, porque a pessoa em si teve uma decepção com o pastor. Toda mulher é igual, porque a pessoa em si teve um problema com aquela mulher. E conseguimos generalizar tudo porque é igual ou você está vendo nela uma coisa que você também tem. É igual ou você se decepcionou com essa pessoa, mas você também tem culpa do que ocorreu. Porque as pessoas hoje em dia gostam de culpar terceiros.
A culpa é de Deus, a culpa é de Jesus, a culpa é do Espírito Santo, a culpa é do Jean, a culpa é do presidente, a culpa é do governo, a culpa mas nunca a culpa é sua. A culpa nunca é sua. Esse que é o problema dessa humanidade. Porque culpa sempre terceiros, mas e a sua culpa? E o que você faz? E o que você plantou? A Bíblia deixa bem claro. O que você planta, você vai colher. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Por que os seus pés são ligeiros para derramar sangue? Como ele está falando de bem ou mal, ele está falando sobre. Ele falou sobre o buscar Deus, ele falou sobre a língua, ele falou sobre um monte de situação que mostra a maldade do ser humano. Isso quer dizer que nós somos ligeiros em pensar a maldade, falar a maldade, declarar maldade e fazer a maldade. Não é eu que estou falando, é Bíblia, é Paulo falando. Em seus caminhos há destruição e miséria. Deixa bem claro, o caminho daquele que pratica o mal só há destruição e miséria, porque está na minha e na sua natureza status, honra e poder. Isso é o que o ser humano busca. Todos os seres humanos buscam status, honra e poder. Status, honra e poder é o que Jesus nunca buscou quando esteve em terra, encarnado. Queriam colocar ele como rei, ele fugiu. Queriam sempre fazer alguma coisa, ele. Não, 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 não. Eu fiz isso aí, mas não conta pra ninguém, não, viu? Não conta, não. E a multidão só vinha, só vinha. Porque hoje querem se aparecer com status, honra e poder. As pessoas hoje querem oportunidade, mas não se aprimoram essa oportunidade. As pessoas querem fazer, mas não se aprimoram em buscar a melhor forma em fazer. As pessoas querem, mas ninguém quer buscar. O que buscar? Buscar o padrão, buscar o conceito, buscar a estrutura certa para ser feito. Na sociedade, a estrutura certa a ser feita. Quer ser um médico, faz medicina. Quer ser um advogado, quer ser um juiz, faz a faculdade de direito. Quer ser um engenheiro, faz engenharia. Quer ser alguma coisa, quer ser cantor, faz aula de canto, faz. Aprimora isso. Quer pregar, estude a palavra, busca a palavra. Estude, não leitura. Leitura é uma coisa, estudar, meditar, a palavra é outra. Falar versículos caindo de paraquedas é facinho. Agora, quero ver ter conceitos em si sobre e padrões exegéticos, hermenêuticos e busque a palavra de Deus da melhor forma. Tem que ser estudada a palavra de Deus, meditada de dia e de noite. É uma busca contínua através de Deus, porque não é, eu não estou fazendo por mérito meu, eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo porque Ele está me mostrando, porque eu estou aprendendo e agora quero ensinar, ser um coração ensinável. Recebeu, mastigou, estudou, buscou, praticou, agora ensina. Agora hoje as pessoas querem, mas não tem estruturação. E não conheceram o caminho da paz.
O que é paz? Não conhecer o caminho da paz, porque o ser humano não tem paz. A paz que o ser humano hoje conhece, o que está no coração do ser humano, é uma paz momentânea. É uma paz momentânea. Eu vou trazer 2 versículos falando sobre paz, para você entender o que é uma paz genuína, certo? O que é uma paz verdadeira. Jesus que disse, não é eu. Está na Bíblia. Deixo-vos a paz. Quem deixa a paz? A paz de Cristo. A paz de Deus. Não é a sua paz. Não é essa paz momentânea que você e eu têm. É a paz dele. Ele. Então, para a pessoa ter a paz de Cristo, ela tem que ter? Ela tem que ter Cristo. Tem que ter Deus. Tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, não tem. Porque ele continua falando: a minha paz vos dou. Quem? A paz dele? A paz de Cristo. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque o mundo é momentâneo. Tudo que você busca através de sua vontade, da vontade momentânea, é do mundo. Eu acabei de falar. Tá cansado, vai dormir, momentâneo, é mundo. Tá com fome, vai comer, mundo. Vai tomar água, mundo. Vai tomar um banho, mundo. Tudo é mundo. Carne, mundo. Sua vontade, seu prazer, momentâneo. Tudo é momento. Por quê? Depois de algumas horas, você volta a ter de novo. Depois de 5, 6 horas, você volta a ter de novo cansaço, você volta de novo a ter sede, você volta de novo a ter tudo de novo. Porque é tudo momentâneo. A vontade do ser humano, a estrutura do ser humano, tudo do ser humano caído, minha e sua, é momentâneo, é no mundo. Agora tem coisa do mundo, coisa momentânea, que você consegue segurar perante a sua vontade e fazer de uma forma que não seja exagerado. Por exemplo, se você come demais, é glutonaria, glutão. E o glutão não herdará o reino de Deus. Então você consegue segurar a comida. Você sabe que tomar água em excesso faz mal. Você sabe que tomar pouca água também faz mal por causa do corpo. Vai trazer doenças. Então você tem que entender esse momentâneo, o limite dele, aquele equilíbrio da balança. Não dá como o mundo. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize, né? Quer dizer, as coisas que vai acontecer na minha, na tua vida, não se deve deixar o coração agitado, o coração tenso por esses momentos. Não deixa isso trazer temor para você, medo, dúvida. Medo e dúvida são opostos à fé. Não deixe essas coisas te influenciar. Outro versículo que eu quero trazer, tá aqui. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Paz em quem? Versículo anterior. Cristo. Se você não tem Cristo, não busca Cristo, você não tem a paz de Cristo. No mundo tereis aflições, no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis adversidades, problemas. Vai acontecer para todo mundo, sem exceção. Mas tem de bom ânimo, não ânimo. Mas tem de bom ânimo. Bom ânimo em fazer, bom ânimo em buscar, bom ânimo em correr atrás, bom ânimo em saber que isso é momentâneo. E eu venci o mundo. Jesus venceu, porque ele passou por todos os problemas e dificuldades que eu e você passamos.
Ele passou por todas as dificuldades que eu e você passamos. E, continuando aquele trecho de Romanos. Romanos, para finalizar. É, foi esse aqui. Ó, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus pés são ligeiros para fazer o mal. Sangue é o quê? Quando você vai tirar sangue de outra pessoa, ou a outra pessoa vai tirar sangue de você. Os seus pés são ligeiros para fazer o mal. E tá falando sobre o que é bem e mal, o que é buscar a Deus e o que toda consequência quando ele fala sobre a partir do versículo 13 que eu li. Sobre maldade humana. Em seus caminhos há destruição e miséria, como eu falei. Não há não, e não conhecerão o caminho da paz, como eu falei. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. As pessoas que não buscam a Deus, não conhecem o bem e o mal, elas não temem a Deus. E o que é temer a Deus? O que é ter Jesus? Eu quero trazer essa conclusão com relação a isso aí. O que é temer a Deus? O que é o bem e o mal? Quero trazer uma conclusão em cima disso aí. O bem e o mal não é estabelecido por nós. O bem e o mal é estabelecido por Deus. Todos nós, seres humanos, sabemos que esse bem e o mal existe. Sabemos quando a gente está fazendo o bem. Sabemos quando a gente está fazendo o mal. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não é eu que estou falando. É Bíblia. É Tiago. Temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Esse é o versículo áureo de Provérbios. O temor do Senhor e o princípios da sabedoria e o que conhecimento dos santos, do santo, a prudência. O temor do Senhor e o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus busca sabedoria. Quem teme a Deus busca e sabe quem é Deus. Quem teme a Deus quer um relacionamento, uma intimidade com Ele. Quem teme a Deus sabe que ela não pode se desviar para o mal. E para você ter a paz de Jesus, a paz de Cristo, você tem que confessar Jesus. Isso está em Romanos capítulo 10. E você também tem que confessar os seus pecados. E isso está em 1 João 1. Só quando você entra no estado em saber quem você é e saber quem Ele é, que você entende que você precisa dele. Que não é sua vontade, é a vontade dele que prevalece. É a vontade dele que é melhor que a sua. Enquanto você estiver fazendo as coisas do mundo, e quando você estiver fazendo as coisas momentâneas, não as coisas naturais momentâneas, mas as coisas momentâneas pelo seu próprio
prazer e satisfação, tem diferença. Você vai continuar sem Jesus. As pessoas, as vontades naturais e a vontade, muitas das vezes, que temos que continuar fazendo por causa do nosso corpo. Precisamos alimentar, beber água, precisamos fazer todo o sistema que o ser humano necessita. Mas tem pessoas que só priorizam a sua vontade. É o que eu falei. Não lê, não busca, não quer. A vida está cômoda. Está dando certo. Para que eu vou fazer? Está dando certo. Vou continuar. Não esquece. O bem ou mal não é priorização de o que você pensa e acha. O bem ou mal é priorizado através da palavra de Deus. Todas as pessoas relatadas na Bíblia, ou praticamente quase todas, tiveram momentos de bem ou mal. Ou elas buscaram sua satisfação, ou elas buscaram aquilo momentâneo, ou elas foram atraídas para fazer o mal e elas não quiseram. Elas negaram, elas tiveram sempre alguma opção. Qual é a opção que você está buscando? A sua vontade ou a vontade de Deus? O seu querer ou o querer de Deus? Toma cuidado, porque em bem ou mal, cada um vai ser cobrado do que faz para Deus. O que você faz por bem e o que você faz por mal. E não esquecendo, Deus não deve nada para ninguém. É isso. Esse é o primeiro vídeo falando sobre o bem e o mal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube e se inscreva no canal, se não for inscrito. Não esquecendo que honra e glória é somente para Cristo, porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.